Boa noite a todos os queridos irmãos e amigos que estão conosco nesta noite. Nós estamos felizes, muito gratos a Deus pela oportunidade que Ele nos concede de iniciar essa semana aqui nesse local de adoração. Vamos cantar, vamos louvar o Senhor com o hino Jesus é Melhor. Vai ser projetado as letras que tiverem rosa, as mulheres. As letras em azul, só os homens, e no preto, todos cantamos juntos. Continuarmos os nossos momentos de louvor, vamos cantar o hino 94, Sou de Jesus agora. Amen.
Agora vamos cantar o hino tema. Dava de bom grado o meu lugar ali ao Pedro, mas já agora, ontem saudei-vos com um bom sábado e hoje vou dizer bom e feliz primeiro dia da semana, uma vez que este primeiro dia da semana já iniciou há sensivelmente 2 horas. Sejam todos bem-vindos neste espaço consagrado ao culto e à adoração. Que este pensamento tremendo e extraordinário da presença de Deus nos acompanhe nos momentos que vamos aqui passar e encha os nossos corações de gratidão a quem tudo devemos. As 3 mensagens de Deus ao mundo é o título da palestra de hoje e com certeza estamos curiosos e desejosos de saber o que o Senhor nosso Deus tem a dizer a todo o habitante desta terra. Mas antes, vamos então nos unir em adoração a Deus, entoando as estrofes do hino, tema Somos um pequeno povo muito feliz, hino 505. Pai querido, estás mais altos céus, damos graças, Senhor, que mais uma vez colocaste no nosso coração o desejo de virmos à tua casa de adoração. Te venho suplicar que o teu Santo Espírito continue connosco e que a mensagem que vamos escutar esta noite nos possa ajudar a tomar uma decisão por ti, Senhor. Uma decisão de desejar viver eternamente contigo e de reformular a nossa vida para que cada dia possamos ser mais semelhantes a ti. É tudo quanto pedimos e agradecemos nos méritos de Cristo. Amém.
que te veja, Deus. Esta a minha oração. Esta a minha oração. Se o cego te pode ver, e o surdo te pode ouvir, que te ouça eu, que te veja, Deus. Esta a minha oração. Esta a minha oração. Quero desejar uma boa noite. Quero desejar uma boa noite a todos os irmãos e a todos os amigos e a todas as visitas que estão connosco. Quero também desejar um agradecimento, nesse caso à Bia, pela mensagem que nos trouxe esta noite. Hoje vamos começar a segunda conferência com do tema Tempos como este. E o título da segunda conferência é As 3 Mensagens de Deus ao Mundo. Gostaria de começar esta conferência com um texto bíblico que o Nelson ontem apresentou. Desculpa, não estava ligado? Ok. E o texto bíblico dizia o seguinte: E o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao remanescente da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Como nós vimos ontem, remanescente quer dizer parte, fração de algo. E nós ontem também estudámos um bocadinho sobre os 10 mandamentos. Mas hoje eu queria salientar outra palavra, que se chama testemunho de Jesus. O que é o testemunho de Jesus? Queria também salientar que dragão quer dizer diabo, encontramos isso em Apocalipse 22, e mulher quer dizer igreja, Apocalipse 12:13. Trocando as palavras por aquelas que têm aquele significado, o texto ficaria: e o diabo, ou a antiga serpente, irou-se contra a igreja e foi fazer guerra ao remanescente. E nós em Apocalipse 12:13 sabemos também que a igreja é representada por uma mulher branca, sinônimo de pureza e da verdade. Mas afinal, o que é o testemunho de Jesus? E nós vamos encontrar respostas a todas as perguntas que vão aparecer durante esta noite através da passagem bíblica. E em Apocalipse 19:10 diz o seguinte: E eu lancei-me a seus pés para o adorar, mas ele disse-me: Olha, não faças tal. Sou teu conservo e de teus irmãos, que têm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Através desse texto bíblico, nós compreendemos que o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Então surge logo uma pergunta que é, antes disso, então chegamos à conclusão que os que guardam os mandamentos de Deus e têm o espírito de profecia são o remanescente. E a pergunta que nos surge é o seguinte: o que é profecia? Afinal, o que é profecia? Será que nós podemos dizer que a profecia é meteorologia? Isto é, a capacidade do ser humano de olhar para o tempo e prever o tempo no dia seguinte, dizendo se vai chover, se está sol, se está nevoeiro. Será que isto é profecia? Não, isto não é profecia. Será que profecia é a capacidade também de alguns seres humanos olharem para as estrelas e preverem o que é que vai acontecer no dia seguinte? Isto não é profecia. Certamente os irmãos devem se lembrar quando no final de 2019 a maior parte dos astrólogos dizia que o ano 2020 ia ser um ano excelente para a economia. Foi um desastre, porque veio o Covid. Quer dizer que a astrologia não é profecia.
No entanto, poderemos também pensar que profecia poderá ser olhar para as cartas do tarot e tentar descobrir o que vai acontecer amanhã. Mas isto também não é profecia. Se nada disto é profecia, que é aquilo que nós normalmente vemos no nosso dia-a-dia, a pergunta é, afinal, o que é profecia? E nós encontramos resposta em 2 textos bíblicos. Em Amós 3,7 diz o seguinte: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Através desse texto bíblico nós compreendemos que a profecia é algo que Deus revela, mas revela a alguém específico, os seus servos, que são os profetas. E no texto bíblico, em 1 Pedro 1,21 diz o seguinte: os profetas não profetizavam por sua própria iniciativa. Quer dizer que nós chegamos à conclusão que a profecia não é nada mais que Deus enviar uma mensagem ao seu povo, em que os profetas estão disponíveis para transmitir essa mensagem. E chegamos à conclusão que a profecia é a predição do futuro, por inspiração divina. É Deus que envia mensagens através dos seus profetas. Isto é profecia. E isto aqui não tem nada a ver com profecia. Isto é um engano, não é profecia. Mas afinal, porquê é que é necessário haver profecia? Porquê é que Deus, na sua omnisciência, decidiu que era necessário haver profecia? Quando Adão e Eva pecaram, apareceu a primeira profecia. O que é que diz o texto bíblico? Ela te ferirá o calcanhar e tu lhe ferirás a cabeça. O motivo de haver profecia é que se não houver profecia, o povo perece. O povo corrompe-se. A necessidade de haver profecia é para que o povo possa compreender qual é o caminho que Deus quer que o povo percorra. Por essa razão é que há profecia. Mas a outra pergunta que surge agora é, antes disso, deixa-me só falar sobre alguns exemplos, que é Daniel, que fala-nos sobre a estátua que a cabeça era de ouro, que representava a Babilónia, o peito de prata representava a Medo-Pérsia, os quadris de bronze representavam a Grécia, as pernas de ferro representavam a Roma e os pés de barro e de ferro representavam a Europa. E essa profecia explica como é que a Europa ia ser nos nossos dias. E depois fala-nos sobre uma pedra, que será o reino de Deus. Mas, no entanto, a Bíblia fala-nos sobre outros profetas. Fala-nos sobre o apóstolo Paulo, que falou sobre a vinda de Cristo. Fala-nos sobre João Batista, que falou sobre a vinda de Cristo, quando ele dizia, arrependei-vos, porque o reino de Deus está perto. E também fala-nos sobre João, que falou-nos sobre o novo céu e a nova terra. Mas, no entanto, eu estou-vos a apresentar unicamente profetas que aconteceram uns anos atrás. E a pergunta que eu vos faço é, e hoje? Será que hoje nós temos algum profeta? Será que realmente hoje existe algum profeta? E nos nossos dias? Será que houve algum profeta? A Igreja Adventista do Sétimo Dia crê que na Igreja Remanescente o dom profético foi exercido por Ellen White. Mas a pergunta que agora se faz é, mas quem é que foi Ellen White? Quem é que foi Ellen White para que a Igreja Adventista possa defini-la como sendo uma profetisa? Ellen White viveu entre o ano de 1827 até 1915. Durante 70 anos de ministério, Deus lhe concedeu cerca de 2.000 visões, sonhos e visões. Mas como é que sabemos que Ellen White é uma profetisa verdadeira? Quando nós damos à nossa volta, nós vemos tantos falsos profetas. Como é que eu sei que Ellen White é verdadeira? A Bíblia fala de 6 aspectos pelos quais todos os profetas devem passar para serem definidos como sendo verdadeiros. O primeiro aspecto é, os seus ensinos são fundamentados na Bíblia. O segundo aspecto, exalta a pessoa de Cristo. O terceiro aspecto, o cumprimento das suas profecias. E Ellen White teve 2 profecias, uma sobre a Primeira Guerra Mundial e outra sobre a Segunda Guerra Mundial, como é que haviam de acontecer. E foram cumpridas, como ela dizia. E tem muitas mais outras profecias que têm-se vindo cumprindo desde o momento que ela proferiu até aos nossos dias, e outras que ainda se irão cumprir. Quarto aspecto, os frutos positivos em sua vida. Quinto, sua vida e ensinos estão de acordo com a lei de Deus. E sexto, recebeu visões acompanhadas de fenómenos físicos
que é algo que nós iremos ver mais à frente. Ela tem o seguinte texto, que é uma inspiração que nos revela realmente o que é que ela pensava acerca da sua vida. E ela diz o seguinte: o Senhor deseja que estudem a Bíblia. Se repararem, um dos aspectos que referia era os seus ensinos são fundamentados na Bíblia. E ela diz o seguinte: o Senhor deseja que estudem a Bíblia. Ele não deu alguma luz adicional para tomar o lugar da sua palavra. Ele entendia perfeitamente que a sua função não era substituir a Bíblia. Tanto é que ela diz, esta luz, o próprio ministério dela, ela referia-se como sendo uma luz menor, e depois continua, deve conduzir as mentes confusas à sua palavra, que ela definia como sendo a luz maior, a qual, se for comida e assimilada, é como o sangue que dá vida à alma. O objetivo de vida de Ellen White foi sempre apontar para a luz maior, que era a Bíblia. Ela nunca tentou, de modo algum, chamar a atenção de si mesma. Conta-se a história que Ellen White, uma vez, segurou uma Bíblia de 8 quilos durante 30 minutos, durante o momento em que estava a ter uma visão. E várias pessoas testemunharam deste acontecimento. Aqui vemos uma rapariga a segurar a Bíblia e aqui um rapaz também a segurar a Bíblia, de 8 quilos. Como é óbvio, nenhum dos dois conseguiu aguentar 30 minutos, porque realmente só era possível sendo uma demonstração realmente de algo sobrenatural que estava a acontecer. Então nós chegamos à conclusão que o povo remanescente tem duas características. Guarda os mandamentos de Deus e tem o espírito de profecia, que já percebemos que vem através da profetisa Ellen White. Mas outra pergunta se faz agora, que é o seguinte: mas qual é a missão deste povo remanescente? Qual é a missão que Deus tem para esse povo remanescente? As 3 mensagens de Deus ao mundo. É o que Deus pede desse povo. E o que é que essas mensagens têm de especial? Primeiro aspecto: proclamar o Evangelho a todos os povos através das 3 mensagens, levando-os a aceitar a Jesus como Salvador e ajudando-os a prepararem-se para o seu breve regresso. Esta é a função das 3 mensagens. Esta é a função para a qual Deus chamou o povo. Levar estas mensagens para que as pessoas se possam preparar para o seu regresso e para aceitar Jesus como seu Salvador. Mas, no entanto, essas mensagens, podemos afirmar que elas são equivalentes à mensagem do dilúvio. O mundo zombou de Noé e de sua família e todos se perderam. Quer dizer que a urgência da proclamação dessa mensagem tem que ser de imediato. Porque senão podemos correr o risco de muitos se perderem. E nós hoje vamos estudar as 3 mensagens e vamos perceber o porquê das 3 mensagens terem de ser proclamadas rapidamente. E o que é que nós podemos tirar para nós, individualmente, destas 3 mensagens? Vamos estudar a primeira mensagem. E a primeira mensagem diz o seguinte: dizendo em grande voz, temei a Deus e dá-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Gostaria de salientar até 3 palavras aqui, 3 frases. Temei a Deus. O que é temer a Deus? A hora do seu juízo. O que é isso do juízo? E fez o céu, o terra e o mar e as fontes das águas. Nós, nos nossos dias, raramente ouvimos falar sobre criação. Ouvimos falar mais sobre evolução. Porquê é importante a questão da criação? Mas, afinal, o que é temer a Deus? Nós podemos pensar que temer a Deus é como esta imagem. Alguém que nos quer fazer medo, alguém de quem nós devemos ter medo porque vai nos fazer mal. Mas temer a Deus é totalmente o oposto disto. O sábio Salomão dizia que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E aquele temor ali quer dizer o respeito, quer dizer a reverência para com Deus. É o princípio da sabedoria. E Isaías dizia o seguinte: e clamavam uns aos outros dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Então nós chegamos à conclusão que o temor do Senhor é um sentimento de respeito e de reverência para com Deus. Isto é algo que não se vê nos nossos dias. Quantas vezes nós abrimos um jornal e vemos cartoons
comentários em que gozam de Deus. No entanto, de acordo com o texto bíblico de Isaías, os anjos, quando se aproximam de Deus, não conseguem ter outra atitude que não seja dizer: Santo, 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 dada a sua santidade perante aquilo que eles estão a ver. E nós, por vezes, esquecemos disto. Mas, afinal, porquê é que é necessário haver um julgamento? Nunca se fala sobre isso. Porquê é que é necessário haver um julgamento? Já pensaram de quantas pessoas foram mortas e nunca foram julgadas? Já pensaram de quantas crianças foram abandonadas ou abusadas e nunca foram julgadas? E o julgamento terá um espelho, que é a palavra de Deus. E de acordo com o texto bíblico, porque Deus há de trazer a juízo toda a obra, até tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mau. Quer dizer, queiramos ou não queiramos, aquilo que eu faço ou não faço perante a minha esposa, perante os meus pais, eles podem não saber, mas Deus sabe e vem tudo a julgamento. Essa mensagem, por vezes, pode ser inconveniente. Já pensaram nisto? E a questão que se levanta é: mas será que eu devo ter medo também do julgamento, tal como tenho medo do temer, tal como nós falávamos há pouco sobre temer Deus? Será que esta ideia de julgamento é uma igreja unicamente a igreja adventista? Ou existem outras igrejas que falam sobre isto? O credo católico diz o seguinte: e de novo há de vir em sua glória para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Os católicos dizem isso. Podem não saber o que dizem, mas dizem isso. Também acreditam no julgamento. E a questão é: mas quando é que começou esse julgamento? Porque a mensagem bíblica dizia: temei a Deus e dai glória, porque vinda é a hora do seu julgamento. Mas a questão é: mas quando é que começou? De acordo com Daniel 8 e 9, o julgamento começou em 1844. Quer dizer que desde 1844, todos sem exceção, estamos perante um julgamento. E a questão é: devo eu temer o julgamento ou não? E aquele pecado que eu cometi e que ninguém sabe, como é que vai ser perante Deus? Como é que vai ser perante Deus quando eu verificar que tenho pecados que ninguém sabe? O João dá-nos a resposta e diz o seguinte: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis, mas se alguém pecar, temos um advogado com o Pai, para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Isso quer dizer que eu posso ter cometido coisas que mais ninguém saiba. Mas se eu me arrepender verdadeiramente dessas coisas, se eu abandonar essas coisas, na realidade, quando eu chegar ao julgamento, Jesus vai dizer: Pai, eu morri por este. Por isso, quando nós falamos sobre o julgamento, nós não devemos temer o julgamento se tivermos a certeza que temos a nossa vida nas mãos de Deus. Agora, se eu não tiver a minha vida nas mãos de Deus, então eu vou temer o julgamento. Porque todos nós, sem exceção, temos coisas das quais temos vergonha daquilo que fizemos. Mas se nós imaginarmos que temos um advogado que é Jesus Cristo, que perante o Pai vai defender-nos, se nós nos humilharmos perante Ele, não há motivo para temer o julgamento. Que fez o céu e a terra. Quando nós falamos sobre a criação, obviamente falamos sobre outra questão: evolução. A evolução apresenta-nos o homem sendo um macaco que evoluiu até se transformar um homem. A criação. A criação apresenta-nos Deus a baixar-se e a criar o homem à sua imagem e semelhança. Estas duas formas de ver como é que nós nascemos cria problemas de identidade. Porque na realidade, com a criação eu sei quem sou, sei qual o objetivo da minha vida e sei para onde vou. E quando olho para a evolução, vejo um enorme ponto de interrogação, que eu não sei nada daquilo que se passa na minha vida. E quando nós pensamos no texto de João 10:10, que Jesus disse: eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Então eu compreendo qual é o objetivo que Deus tem para a minha vida.
é que eu tenha vida. Então, quando nós olhamos para a primeira mensagem, nós compreendemos que Deus quer que eu o reverencie. Deus quer que eu saiba que há um julgamento. E Deus quer também que eu encontre vida nele. Só que há mais uma coisa que Deus me quer ensinar. Há um dia para estar com Deus. E o texto bíblico diz, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, e o mar e tudo que neles há. E ao 7º dia descansou, porque o Senhor abençoou o dia do sábado e o santificou. O 4º mandamento. Então quer dizer que, se nós pegarmos na primeira mensagem e substituirmos tudo aquilo que nós falamos, a primeira mensagem fica da seguinte forma, dizendo com grande voz, reverencia a Deus e dá glória, porque é vinda a hora do seu julgamento. E Jesus é o teu advogado. E adorai aquele que te fez à sua imagem. E é a razão da tua existência. E criou um dia para estares com Ele. Esta é a primeira mensagem que nós devemos anunciar ao mundo. Uma mensagem de conforto e de esperança para com as pessoas. Uma mensagem que diz, reverencia a Deus, porque Ele é santo. Mas também uma mensagem que diz, é verdade que há um julgamento. Mas lembra-te que Jesus é o teu advogado. E uma mensagem que diz, há uma razão para a tua existência. Tu não foste criado ao acaso. E acima de tudo, uma mensagem que diz que Deus criou um dia para estar com Ele. Esta é a primeira mensagem. Essa mensagem começou a ser pregada em 1843. Esta mensagem já está a ser pregada há mais de 170 anos. E a pergunta que eu vos faço hoje é saber, irmãos, quantos é que sabem desta mensagem? Esta mensagem é uma mensagem de esperança, irmãos. Isso é esperança. Um Deus que está desejoso que a gente o conheça para ter uma razão para a nossa vida. Já pensaram quantas pessoas não se suicidavam se compreendessem que Jesus as ama? Quantas pessoas seriam felizes se compreendessem que são filhas de Deus? E nós, por vezes, esquecemos da nossa felicidade de partilhar isso para com os outros. Segunda mensagem. E vi outro anjo dizendo, caiu, caiu Babilônia, aquela grande cidade que todas as nações deu a beber do vinho da sua ira, da ira da sua fornicação. 3 palavras que queria selecionar outra vez. Vamos fazer a mesma ideia da primeira mensagem, para nós percebermos realmente o que é que Deus nos quer transmitir. Babilônia, o que é Babilônia? Todas e beber do vinho. Digamos que são as 3 palavras, quando olhamos aquele texto, temos mais dificuldade em compreender. O que é Babilônia? De acordo com a Bíblia, Babilônia vem da palavra Babel, que quer dizer confusão. Quer dizer que Babilônia vem dessa palavra da confusão. Quando nós pensamos em Babel, o que imaginamos? O ser humano querer alcançar a Deus. Faz-nos lembrar algo? Satanás também desejar ser igual a Deus. E trouxe umas imagens do que era Babilônia. E Babilônia tinha 3 características. Uma cidade cheia de ouro, cheia de leões, imagens de leões, e outra característica, cheia de ídolos, adoração. Babilônia antiga foi a arqui-inimiga de Israel e de Deus. Segundo Isaías 14, o rei da Babilônia é representante do mal, o diabo. Então, dizer, quando nós pensamos em Babilônia, pensamos em algo que é totalmente contrário a Deus. Beber do vinho. O que é beber do vinho? Vamos outra vez à palavra de Deus. E diz o seguinte, e na sua testa estava escrito, mistério, a grande Babilônia, mãe das prostituições e abominações da terra. Beber do vinho são as falsas doutrinas. Mas a questão é, mas que falsa doutrina foi que Babilônia trouxe para os nossos dias, que deu a beber a todas as nações? Os 10 mandamentos. E querias falar sobre o segundo mandamento. De acordo com a Bíblia, em Êxodo 3,17, diz, não farás imagens de escultura para ti e não as adorarás. Se repararem, de acordo com os mesmos mandamentos do catolicismo, este mandamento nem existe. Foi totalmente abolido. De acordo com a Bíblia, Deus pede-nos
para não criar imagens para o adorar. Porque realmente Deus deseja que a gente o adore diretamente com Ele. Não é preciso uma imagem. Não é necessário criar imagens para o adorar. Outro aspecto. Quarto mandamento. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. E segundo o catecismo aparece no terceiro mandamento. Guarda domingos e festas. E agora o último. Não cobiçarás a casa do teu próximo e não cobiçarás a mulher do teu próximo. E este mandamento foi dividido em dois. No 9º e no 10º. Então quer dizer que Deus tinha uma ideia de pureza, mulher branca, os 10 mandamentos, e temos deste lado, a mulher vermelha, em que os mandamentos foram alterados. Encontramos isto também escrito da seguinte forma. Em Mateus 5,17, Jesus diz o seguinte: não cuideis que vim destruir a lei aos profetas, não vim destruir, mas cumprir. Quando Jesus Cristo esteve aqui na terra, Ele afirmou várias vezes, eu não vim mudar a lei, eu vim cumprir. Mas, no entanto, quando nós lemos, eu encontrei isso num dos mandamentos, num dos livros da Igreja Católica, dizia o seguinte: o que a Igreja fez, com a autoridade que lhe foi concedida pelo próprio Jesus Cristo, foi sintetizar os mandamentos. Quer dizer que Jesus Cristo, quando esteve aqui na terra, disse: eu não vim mudar nada, vim só cumprir. No entanto, a Igreja Católica diz: nós viemos sintetizar. E então temos aqui a contrafação do que é o verdadeiro. Os 10 mandamentos. De um lado, aquilo que realmente está escrito na Bíblia, e do outro lado, aquilo que foi adulterado pelo ser humano. E a questão é, qual é que nós devemos seguir? Sem nos apercebermos, seguir o segundo lado é perder a pureza do Evangelho. E quando o texto bíblico há bocado fala sobre caiu Babilónia e deu a beber do sangue a todas as nações, se nós repararmos, todas as nações adoram o domingo e muito poucas adoram o sábado. Porque na realidade foi isso que aconteceu. E desde 1860, a maior parte das igrejas protestantes adora o domingo e deixaram de adorar o sábado. E por essa razão é que o texto bíblico diz a todas as nações. Porque na realidade a maior parte das nações adora o domingo. Então a segunda mensagem angélica fala-nos sobre uma parte muito simples. Decisão. O sábado, aquilo que Deus quer para a minha vida, ou o domingo, aquilo que o mundo oferece, mas não é aquilo o desígnio de Deus. Terceira mensagem angélica. E diz o seguinte: e seguiu-os o terceiro anjo, dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber o sinal na sua testa ou na sua mão, quando diz ali de sua testa, sua mão, está-se a referir à parte do intelectual, e depois continua: também este beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou não misturado no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. Tal como aconteceu com os outros dois, queria salientar 2 palavras. O que é o sinal da besta e o que é que significa beber do vinho da ira de Deus. Se vocês repararem, o sinal da besta tem a ver com 2 situações. Como aconteceu na segunda mensagem. O sábado ou o domingo. Se nós pensarmos bem, a Bíblia tem a ver com uma palavra. Já pensaram nisto? Chama-se adoração. Deus criou o planeta Terra, fez o homem à sua imagem, deu um dia para descansar, para nós o adorarmos. O inimigo, o que é que fez? Criou a evolução, para que a criação fosse abolida, e criou outro dia para nós o adorarmos. E este é um conflito que existe entre estes 2 seres, em que Deus quer que a gente o adore livremente e Satanás quer forçar a adoração. E esta é a diferença entre os 2 seres. E se eu rejeitar, o que acontece? Essa mensagem é muito solene, a terceira. E se eu rejeitar o convite de Deus, o que acontece? A terceira mensagem angélica
dirige a atenção do mundo para as consequências da rejeição em aceitar o Evangelho eterno e as mensagens divinas que buscam restaurar a verdadeira adoração. Enquanto a primeira mensagem fala sobre a nossa necessidade de nos aproximarmos de Deus, sobre o desejo de Deus realmente que a gente possa estar com Ele e possa ter uma adoração plena com Ele através do sábado, através da compreensão que Ele é o nosso Criador. Na segunda mensagem nós compreendemos que existe um conflito. Na terceira mensagem, Deus faz um ultimato ao mundo, do sentido: ou aceitas, ou vais beber do vinho da ira de Deus. E a questão é, qual será a tua decisão? Qual será, meu querido amigo, meu querido irmão, a tua decisão? Nós por vezes imaginamos que a decisão pode ser tomada daqui a 10 anos, daqui a 20 anos. Só que nenhum de nós é dono da nossa vida. A nossa vida pertence a Deus. Quando Jesus Cristo foi crucificado com mais 2 ladrões. Jesus Cristo no meio, do lado direito e do lado esquerdo, 2 ladrões. 2 ladrões que tomaram decisões totalmente diferentes. Um ladrão olhou para Jesus e começou a criticá-lo. O outro ladrão arrependeu-se e disse uma frase que salvou a vida dele, que foi: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus disse: certamente estarás comigo no paraíso. Hoje, meu querido irmão, minha querida visita, tu tens uma decisão a tomar. Deus deseja que tenhas vida em abundância. Deus deseja que tenhas um significado para a sua vida. Mas, no entanto, a terceira mensagem de Deus obriga-te a tomar uma decisão. Não podes ficar apático perante isso. Não tomar uma decisão é decidir não ser do lado de Deus. Nós não sabemos quando é que o julgamento termina. Sabemos que estamos no meio do julgamento. Não devemos ter medo porque Jesus é nosso Salvador. Mas lembra-te, se tu te arrependeres, se fizeres como o ladrão que no momento certo se compreendeu que dependia e necessitava de Jesus na sua vida, a tua vida vai mudar radicalmente. O Salvador só quer uma coisa: o teu coração. Neste momento vou-vos deixar algum tempo para refletir na vossa vida, para orarem a Deus e depois terminarei com uma oração. Vamos orar. Podem colocar de pé. Pai querido, estar mais altos céus, te damos graças, Senhor, porque hoje sentimos a tua presença neste local, Senhor. Realmente tu nos desafiaste a tomar uma decisão por ti. Conheces a vida de cada um dos meus amigos, dos membros das visitas que estão aqui connosco.
Tu sabes que por vezes não é fácil tomar uma decisão por ti, mas ajuda-os, Senhor, a tomar essa decisão. Com a certeza, Pai, que em Ti vão ter uma razão para a sua vida, que em Ti vão ter vida em abundância, que em Ti vão encontrar uma resposta para todas as suas dúvidas e que em Ti vão encontrar a salvação para as suas vidas, Senhor. Se existe algo na sua vida do qual elas tenham vergonha e por vezes não querem se aproximar de Ti, Senhor, que possas tocar no seu coração e que eles se possam arrepender. Com a certeza que Tu és realmente um advogado justo, que estás desejoso de nos salvar e que realmente demonstrar as Tuas mãos que foram cravadas naquela cruz, como sendo e referindo, eu morri por este. Ajuda-nos a viver com a certeza que Tu nos amas. Ajuda-nos a sair com a certeza que realmente que Tu queres que nós tomemos uma decisão por Ti e dá-nos a força para tomar essa decisão, para que um dia, quando Tu voltares, possamos fazer parte dos salvos. É Tu, quando pedimos, agradecemos, nos méritos de Jesus Cristo. Amém. O nosso coração agradece a Deus por estas mensagens. Está na nossa mão a resposta a dar. E enquanto pensamos nessa resposta, que muitos talvez já a deram, mas outros talvez ainda estejam hesitantes, vamos pedir às nossas queridas visitas que se possam colocar de pé para que os assistentes de sala possam entregar o miminho de hoje. Podem levantar-se, por favor? Muito obrigada. Hoje só temos 2 visitas. Não? Ora bem, esperemos que este livro seja como água em terra sedenta e vos ajude na luta da vida. Estais vós prontos? É o título da palestra de amanhã. É sugestivo, não é? Esperamos por todos amanhã e, se estiverem a gostar, convidamo-lo a lançar o desafio a um amigo e amanhã, às 20h20, estou agora a retificar a hora, estaremos aqui cantando e preparando-nos para responder à pergunta: estais vós prontos? Bom descanso e uma boa noite.